Boa tarde, está começando mais um Estúdio Sat. Hoje nós vamos falar de assuntos diversos. Tem uma conversa sobre Bumba Meu Boi, um espetáculo que acontece amanhã e traz essa temática maravilhosa que todos nós adoramos. Também tem uma entrevista sobre como superar términos. Com certeza você já sofreu por amor, já passou umas noitezinhas chorando. Então a gente vai conversar com a psicóloga Nádia Monteiro para ela ensinar a gente a como ter um término um pouco mais saudável, digamos assim. Olha, a gente também vai conversar sobre lábios leporinos. Talvez você já tenha visto aquelas crianças que nascem com um pequeno corte na boca. Então, é sobre exatamente isso que nós vamos falar. Hoje também é dia do cacau, gente. Quem é que não gosta daquele chocolate maravilhoso? E olha, até quem não gosta vai se interessar por essa conversa. A gente também vai ter uma conversa com a Mazé Mourão, ícone do jornalismo amazonense, que conversa com a gente hoje sobre o livro que ela lançou recentemente, Cotidiano Pitoresco, que reúne algumas crônicas que ela escreveu. Então agora nós vamos começar esse programa conversando com os meninos do espetáculo Bumba Meu Boi, que já estão aqui comigo no estúdio. Muito obrigada por terem vindo. Arlisson e Anderson, sejam bem-vindos ao Estúdio Sat. Então, primeiro eu queria conversar com vocês sobre como é que é essa história. Tem alguma coisa diferente, esse Bumba Meu Boi? A gente vê sempre os bois, né? A gente participa de eventos, etc. Tem alguma coisa diferente nesse espetáculo? Então, o foco do espetáculo é contar a origem, onde surgiu essa lenda do boi e o mito da língua do boi, a ressurreição desse boi, desse animal, e o que dá alegria, realmente, que motivou a um boi dar tanta alegria a um povoado, a uma cultura. Ah, legal. Então vocês vão falar um pouco desse contexto, do histórico e etc. Exatamente. E como é que foi a preparação para esse espetáculo? Demorou muito? Foi muito trabalhoso? Imagino que sim, né? É um pouco, porque a gente sempre está oportunizando novos artistas, aí sempre começamos com um elenco diferente. Acho que isso faz com que a gente sempre esteja se reinventando. Ah, então vocês dão oportunidade para novos artistas sempre? Cada espetáculo? Isso. A gente sempre costuma fazer uma oficina de teatro de rua periodicamente. A partir dessa oficina a gente recruta novos artistas, faz audições e eles participam no espetáculo. Nossa, então antes disso ainda tem uma seleção com o teatro de rua, que é uma coisa super popular, que eu adoro. Sempre vou no Largo São Sebastião e assisto algumas apresentações ali, que é ao vivo, né? Eles improvisam, é maravilhoso. Então é assim que vocês fazem a seleção para esse espetáculo? Isso. E quantos atores conseguiram participar dessa vez? Anderson, se você puder me responder, porque é o ator dessa peça também, desse espetáculo. Nós temos, em média, os atores nesse espetáculo, 6 atores. Como eu falei pra você, eu entrei agora na Art Troupe. Em janeiro, eu comecei a trabalhar na Art Troupe. E pra mim tá sendo um privilégio muito grande, porque até então eu ainda não tinha feito um trabalho assim profissional com o teatro de rua. Né? Sempre foi em teatro palco italiano, o teatro interno mesmo, mas teatro de rua ainda não tinha trabalhado nesse sentido. E para mim está sendo uma experiência muito grande ao lado do Arlisson, da Emily, que é a nossa diretora, a dramaturga também do espetáculo. Então está sendo maravilhoso trabalhar juntamente com meus colegas, que eu também conheci agora, né? Os atores. E é isso. O Anderson estava me contando agorinha que ele começou aos 20 anos nessa empreitada aí de ser ator. Sim, exatamente. Eu comecei aos 19 para os 20 anos, ingressei na Universidade do Estado do Amazonas, no curso de teatro, me formei em bacharel e foi uma empreitada muito grande porque eu morava em Manacapuru e eu vinha e voltava todo dia da faculdade para Manacapuru e para mim foi um desafio assim que quando eu terminei foi um alívio. Então hoje eu tô aqui com os meninos, trabalhando, trazendo o teatro, trazendo a arte, né, para as pessoas na rua. Nesse sentido, que é uma coisa que deve ser muito mais valorizada, né, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas e no norte como um todo. É verdade, é sempre importante a gente falar sobre essa valorização do ator, porque é um sacrifício mesmo e é uma coragem, né, que vocês têm de seguir o sonho de vocês, que é o que todo mundo deve fazer. Principalmente aqui no estado do Amazonas, é uma coisa muito difícil, né, o teatro, onde não é muito valorizado, as pessoas veem assim, o teatro como um hobby, digamos assim, mas a nossa profissão é bastante árdua. E a gente estava falando sobre o espetáculo de rua, né? Como é que é essa interação com o público? Porque quando a gente está ali no teatro, por exemplo, Teatro Amazonas, ali no palco, é diferente de você estar fora, de você estar em contato direto com as pessoas que passam, que brincam, às vezes se metem no meio do espetáculo. Como é essa interação com o público externo ali?
Bom, o retorno já é ao vivo, né? Na rua ele é mais espontâneo, porque tem interferência que a gente não tem controle. Ali no Lago Sebastião, por exemplo, tem o sino da igreja, tem a pessoa que está na carrocinha de pipoca, tem um cachorro que passa. E a gente tem que estar preparado para sair desses imprevistos e não deixar prejudicar o espetáculo por causa disso. Eu queria saber quais foram assim, tuas maiores dificuldades como produtor, porque quando você é ator, né, você tem ali algumas dificuldades que você tem que enfrentar, mas como produtor, para organizar tudo isso, eu imagino que seja bem complicado. Principalmente o começo, onde você precisa convencer as pessoas da sua ideia, conseguir recursos para construir cenário, elaborar figurinos, montar uma concepção que você imaginou e fazer com que aquilo se torne realidade. E levar em circulação aí por onde estiver aceitando os espaços, onde estiver passando em festivais e onde for solicitado. Que é o caso de amanhã, se comemora o Dia Mundial do Teatro, e nós estamos encarregados de festejar esse dia com essa programação. E olha, nós temos um trecho desse espetáculo que já aconteceu outras vezes, então a gente vai exibir um pequeno pedaço para você ficar com aquele gostinho de quero mais e acompanhar amanhã. Então solta aí, gente. Produção. Bumba meu boi, a festa vai começar. Boa noite, povo. E eu cheguei mais uma vez pra apresentar meu boi Bumba. Boa noite, povo. E eu cheguei mais uma vez pra apresentar meu boi Bumba. Eu vou cantar com muita alegria essa história de Chico e Catirina. Eu vou cantar com muita alegria essa história de Chico e Catirina. Então se sente que eu vou contar essa história de onde vem meu boi Bumba. Então se sente que eu vou contar essa história de onde vem meu boi Bumba. Boa noite, meu povo, que a gente chegou. Olhos atentos pra banda de cá. Então, gente, tudo muito lindo, né? Você pode acompanhar mais amanhã. E o Anderson vai fazer esse convite pra gente. Convida aí a galera pra ir assistir. Eu queria convidar você que está em casa nos assistindo a prestigiar o nosso trabalho amanhã, nosso trabalho de teatro de rua, o Bumba Meu Boi, e a festa vai começar no Largo São Sebastião a partir das 17 horas. Vem assistir a gente, vem participar desse momento magnífico que é a comemoração do Dia Mundial do Teatro, que nós estamos encarregados de levar até você. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom conversar sobre arte, conversar sobre o que é ser ator, sobre o que é ser produtor aqui em Manaus, que é difícil, mas eu espero que vocês sigam o caminho de vocês, sigam os sonhos de vocês, e continuem trazendo muita cultura, muita arte para o povo amazonense. E eu espero que você compareça amanhã para assistir esse espetáculo incrível. Agora eu vou pedir para a gente um intervalo e a gente volta daqui a pouco para conversar um pouco mais sobre outros temas, viu? Beijo!
Você de casa já deve ter visto algumas crianças que nascem com um pequeno corte na boca. É uma fenda e é uma espécie de malformação. Então, a gente vai conversar hoje com o cirurgião plástico Ricardo Góes, que vai explicar pra gente sobre lábios leporinos, que é essa malformação que acontece com algumas crianças, e ele já trabalha com isso desde 2015, disse que já atendeu mais de 600 crianças e que tudo deu certo no final. Então, Ricardo, muito obrigada por ter vindo. Aí eu que agradeço o convite, né? Sempre é importante falar dessa ação, né? Tão importante com essas crianças, né? E adolescentes, né? Com lábio fendido ou palato também. Eu imagino que as mães, quando criam uma criança assim, devem ficar um pouco assustadas ou devem achar que devem ter algum medo. Mas o que é exatamente esse problema? Então, a fenda palatal e labial, né? Conhecido popularmente como lábio leporino, é uma deformidade congênita. Tem várias causas, né? Pode ser deficiência de vitaminas, pode ser consanguinidade, né? Parente, casamento de parentes, pode ser uso de bebida alcoólica na gravidez, né? Ou medicamentos. Então, ela tem causas também genéticas, que não estão associadas a nenhuma dessas, simplesmente tem parentes distantes ou próximos que têm a fenda, então ocorre também nesses casos. A fenda palatina, ela é diferente de lábios leporinos ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Existe o grau da fenda. Tem a fenda só labial, tem a fenda lábio com alvéolo, tem a fenda lábio, alvéolo e o palato, né? Então tem crianças que têm só de um lado a fenda, com lábio e palato junto, e tem crianças que têm dos dois lados, né? Um lado do lábio e do outro, aquelas bilaterais também. Ricardo, e tem como a gente descobrir que essa criança ela vai ter essa malformação durante a gestação, ou seja, antes do nascimento, e evitar isso ou não? Na verdade, evitar é justamente os cuidados, o pré-natal, né? Fazer o acompanhamento. Vai pegar esses casos que têm deficiência de vitamina, ou de uso de bebida alcoólica, ou de cigarro, ou outras associações. Mas aquelas causas genéticas, né? Então muitas causas não vai conseguir resolver. Na verdade, a criança tem que nascer, né? E o problema é ser resolvido posteriormente, após o nascimento, né? E, de fato, é importante até o diagnóstico na gravidez, justamente para já ir orientando, né, os pais que têm tratamento, que tem acompanhamento, orientando sobre a amamentação, que a alimentação é um pouco diferenciada dessas crianças, dependendo do grau da fissura, né? Então, existe toda essa orientação que é até importante, que descobre até no exame morfológico, ultrassonografia, tem capacidade de descobrir se a criança tem fenda ou não. Ricardo, e assim, depois que a gente descobre que essa criança ela tem um lábio leporino, como é que a gente começa esse tratamento? Você é cirurgião, então imagino que envolva esse procedimento. Isso. Eu sou cirurgião plástico, né? O tratamento do paciente com fissura lábio-palatal é um tratamento multidisciplinar, né? Não depende só do cirurgião plástico. O ideal é pelo menos 3 especialistas. O cirurgião plástico, o fonoaudiólogo e o ortodontista. Seria o ideal. Mas, de início, quando a criança nasce com a fenda, ela pode procurar o cirurgião plástico. Por quê? Porque o primeiro tratamento é fechamento do lábio, que é feito a partir de 3 meses de idade. Então, 3 meses tem que ter um certo peso, em torno de 4,5 kg. Então, já está apto a fazer o primeiro tratamento, que é o lábio. O palato opera após 1 ano de idade. Só entre 1 ano e 2 anos é a idade ideal, mas pode operar até com mais idade. Mas o ideal é entre 1 ano e 2 anos de idade. E Ricardo, quais são os riscos assim de todo esse tratamento? O que a criança pode passar durante esses procedimentos? O tratamento, na verdade, é feito em etapas e é feito acompanhamento, né, dessas crianças. E, assim, riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, porém, um risco muito baixo, né? Principalmente a primeira cirurgia de lábio, que é uma cirurgia relativamente rápida, né? Não é uma cirurgia de máximo 1 hora. Então, riscos menores. Anestesia, todo procedimento tem riscos, né? Só que são riscos muito baixos, né, para a cirurgia. Então, realmente, isso aí não inibe ninguém de realmente não fazer a cirurgia.
Ah, que bom, né? Então tá tudo certo. Você estava me contando que você já fez mais de 600 procedimentos com crianças. E eu queria te perguntar como é que foram esses procedimentos, como é que está sendo esse atendimento aqui em Manaus, como é que foi esse, desde 2015 você atende, né? Isso, nós estamos trabalhando no Hospital Infantil Dr. Fajardo com uma equipe de voluntários, né? Nós temos também um apoio de uma ONG Smile Train, é uma ONG americana que dá apoio para a gente. E principalmente com apoio técnico, né, e algum tipo de material também. Temos também apoio da Universidade Federal do Amazonas, um projeto Céu da Boca, doutora Ana Paula, ortodontista, né, doutora Larissa Fono, são todos voluntários, né? Então nós estamos lá em 2015, nós temos catalogados em torno de 600 pacientes operados, atendidos muito mais, né, e acompanhados também. 600 cirurgias já realizadas, né? Dentre elas, grande maioria de crianças que nem falavam bem, estão falando muito bem, né? Realmente tiveram um incremento muito bom de qualidade de vida, né? E assim, até influencia em qualidade estética do lábio também, e influencia inclusive na escola, na autoestima dessas crianças, né? A questão do bullying, né? Então, a questão do convívio social, muito importante. Então, essa cirurgia, todo esse procedimento, ele tem que ser também acompanhado de um psicólogo, né? Para incentivar essas crianças também a se aceitarem, a terem respeito umas com as outras, etc. Justamente por conta dessa questão do bullying. Isso. Na verdade, o psicólogo é muito importante. Assistente social, psicólogo. Só que nós não temos ainda na equipe de voluntários, né? Nós temos apenas o tripé de equipe como voluntários, né? Trabalhando nisso. Então, realmente, o ideal é como feito em Bauru, São Paulo, né? Feito em Alfenas, em outras regiões do Brasil, né? Que é feito um centrinho. Tipo, existe um centro de tratamento para esse tipo de situação de deformidade, né? De fissura lábio-palatal. Onde nesse centro tem todas as especialidades, né? São em torno de 15 especialistas, pelo menos, aí nesses centrinhos trabalhando, né? Então, seria interessante o crescimento disso aí. Olha, então daqui a pouco a gente deixa os contatos de Ricardo para você que talvez tenha interesse de voluntariar aí num psicólogo, né? Esteja interessado em trabalhar junto. As crianças com certeza vão agradecer muito. E olha, Ricardo, eu queria te perguntar também quanto é que é o custo dessa cirurgia, se o Estado ele tem como arcar ou se... Porque eu vejo que muitas pessoas viajam também para outros lugares para conseguir fazer esse procedimento, é mais caro lá fora, como é que funciona? Então, não tem custo, né? Nós fazemos esse procedimento, são voluntários, né? Voluntário a gente não cobra nada. É feito com apoio do Hospital Infantil Dr. Fajardo. Nós temos um apoio muito importante lá do hospital, de toda a equipe, da direção do Hospital Dr. Ali, do ambulatório, enfermeira Janaína. Todo mundo trabalha assim, muito satisfeito, né? Com esse, porque é um trabalho bonito, é um trabalho bacana. Então, assim, todo o hospital apoia, né, no material, equipe de anestesista. E a gente, eu, o doutor Jun, né, a enfermeira Mirlene, a enfermeira Adriane, a gente trabalha mais com relação à ONG, né, e a parte técnica no hospital. Então, tem realmente uma cooperação, né, entre uma ONG, Smile Train, e o Hospital Infantil Dr. Fajardo, justamente para fazer esse tratamento gratuito, né, para toda a população. A gente fica muito feliz com esse tipo de iniciativa, justamente porque colabora com toda a sociedade, não só com as crianças, mas com a gente também, que fica feliz com todos esses resultados positivos, né? E é muito importante que a gente esteja sempre estimulando esse tipo de ONG, esse tipo de ação, e a gente fica muito feliz mesmo, Ricardo. Agora, uma duvidazinha, assim, um pouco pequena, talvez. Essa fenda palatina, ela pode afetar a saúde bucal da criança, os dentes e etc? Isso, é uma pergunta importante, porque, de fato, afeta sim, né? Afeta sim. Já tido como conhecimento em trabalhos científicos, né, que algumas crianças até têm mais facilidade de ter cáries, né? De ter cáries por causa da fenda palatal. E com isso, é importante até que o ortodontista, né, os dentistas que trabalham até pelo Estado, pela Prefeitura, né, eles realmente foquem também no tratamento dessas crianças. Quem tem um pouco de dificuldade de atendimento dessas crianças na rede pública, né? Então, às vezes, assim, acha que não é a especialidade dele, não fica um pouco receoso de mexer, né? Mas a parte dentária pode ser feita e cuidada, né, na rede pública. Então é importante que
que os colegas, né, da odontologia colaborem também com esse atendimento. Olha aí, ó, várias áreas que podem colaborar com essa ONG, com essa ação que é maravilhosa. Ricardo, então eu vou pedir para você deixar os contatos para quem está interessado em saber mais, ou para você que talvez tenha uma criança com esse problema, ou para você que quer voluntariar mesmo com o Ricardo. Por favor, deixe seus contatos para a sociedade poder conversar com você. Tá bom. Para esse atendimento de fissuras, o importante é procurar lá o Hospital Infantil Dr. Fajardo, onde o atendimento é feito lá mesmo, né? Tem a enfermeira Janaína do ambulatório. Então procure que ela pode encaixar num dos dias para a gente atender. Atendemos todas as semanas, né? 2 vezes na semana, terça e quinta-feira. E as cirurgias fazemos também toda semana. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo saber mais sobre lábios leporinos. Eu espero que você possa vir aqui mais vezes para a gente conversar sobre outros problemas e informar. É claro que esse é o nosso trabalho. Muito obrigada, Ricardo. Tá ótimo. Eu que agradeço, né, o convite, né? Muito obrigado por oportunidade de estar aqui levando, né, essa informação a todos. Olha, agora a gente vai para o intervalo. Vocês esperem só mais uns minutinhos que a gente volta com mais assuntos para você. E hoje é o dia do cacau. Quem é que não gosta de um chocolate? Quem é que não gosta, né? A Páscoa tá chegando, inclusive. Agora todo mundo vai querer comprar ovo, comprar chocolate, etc. Mas olha, a gente tem que saber direitinho o que a gente está comendo, né? É por isso que hoje a gente trouxe a nutricionista Alessandra Alves, que vai falar com a gente sobre alguns mitos e verdades do chocolate. Alessandra, muito obrigada por ter vindo, pela tua participação. É importante porque todo dia a gente quer comer um bombom, né? Eu que agradeço. Sempre bom estar aqui com vocês. Então, eu queria começar perguntando sobre como é o alimento funcional do chocolate. O que ele afeta no nosso corpo, dizem que ele traz, assim, proporciona alegria, dizem que ele proporciona felicidade, etc. O chocolate, o cacau, ele tem a alegação de alimento funcional porque ele é rico em flavonoides, que são substâncias antioxidantes
que elas ajudam na diminuição de radicais livres no corpo. O chocolate, o cacau, ele é um neurotransmissor, na verdade, ele estimula neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, mas vale lembrar que não são todos os chocolates que vão trazer esse benefício funcional para a saúde das pessoas. Poxa, bom? então a gente tem que ter cuidado aí. Às vezes a gente acha que vai funcionar e não funciona. Porque tem vários chocolates no mercado. Tem o ao leite, tem o meio amargo, tem o amargo e tem o branco. Olha, a gente estava falando do ao leite, né? E você estava Isso. dizendo que não era muito bom. Como assim? Porque assim, a alegação de funcionalidade do cacau é na massa do cacau. Então, o chocolate ao leite, ele tem mais ou menos até 25% dessa massa de cacau na sua composição. O restante é gordura. Muitas vezes essa gordura é gordura hidrogenada, contém muito açúcar, então não é tão interessante. Esse chocolate, ele estimula picos de insulina, né? Quem tem a predisposição à pele acneica, ele vai estimular um pouco isso também. Então não é bem interessante. O que acontece? O melhor chocolate é aquele que é a partir de 70% de cacau, que muitas vezes não cai no gosto da maioria da população, mas ele sim é um alimento benéfico para a saúde das pessoas. Ele que vai trabalhar a saúde cardiovascular, ele que vai ajudar na pele, vai diminuir o envelhecimento cutâneo, tá? Ele tem realmente funcionalidades. Ele ajuda na estimulação, no bem-estar. A pessoa fica mais feliz quando come chocolate de qualidade, né? Ele ajuda também nos estudos, porque ele tem propriedades psicoativas, ele tem cafeína também, que é um estimulante. Então, é bem interessante consumir o chocolate 70%, a partir de 70% de cacau na composição. Poxa, Alessandra, então eu acabei de descobrir que eu estou comendo chocolate errado. Não era para estar comendo desse jeito que eu estou comendo. A partir de 70% eu posso me acabar. Não, na verdade não, porque o chocolate ele é um alimento energético, ele é calórico, tá? Então, assim, o que a gente diz? Numa dieta equilibrada, você pode consumir até 30 gramas de chocolate dia, mas não pode exagerar, comer uma barra, né? Eu sempre falo para os pacientes que estão fazendo provas, vestibular e etc., leva aquele chocolate na hora da prova, mas é 70% de cacau. Por quê? Aquele chocolate ao leite, por exemplo, rico em açúcar, ele vai te dar aquele estímulo inicial, mas rapidamente ele vai te deixar apático, porque é a recompensa. Teu corpo vai pedir mais açúcar. E é por isso que muitas vezes as pessoas dizem, eu sou viciada em chocolate. Mas se você perguntar, você é viciada em chocolate 70%, a partir de 70%, ou ao leite ou branco? Ela provavelmente vai te dizer que é ao leite ou branco. Então, a substância viciante, na verdade, nem é o cacau, e sim o açúcar. Gente, olha só, não é o chocolate exatamente que vicia. Tá todo mundo errado aqui nessa cidade. E eu queria também te perguntar sobre o colesterol. Dizem que reduz mesmo? Na verdade, é preventivo. Tá? A pessoa, não vou dizer aqui, ele tem a substância por nome de flavonoide, que ele ajuda na questão da saúde arterial. Isso é importante dizer, mas preventivamente. Pessoas que já têm a predisposição a ter o LDL, o colesterol alto, não podem deixar de tomar os seus medicamentos ou fazer o tratamento que o profissional ofereceu para ele e só comer chocolate, não. O chocolate ele entra como um preventivo, mas ele ajuda sim a manter, estabilizar, além de baixar o LDL, ele também ajuda a estimular o HDL, que é o colesterol bom. Alessandra, eu tenho uma amiga que ela não gosta, não suporta chocolate branco. E aí ela fica dizendo, chocolate branco nem é chocolate. Isso é verdade? O chocolate branco, ele não é considerado um chocolate realmente porque na composição dele não existe a massa de cacau, que é onde está contido todos os nutrientes, todos os benefícios funcionais do alimento. Na verdade, o chocolate branco ele é composto de manteiga de cacau, açúcar e às vezes é contido leite ou leite condensado. Então, ele é um alimento extremamente calórico e ele é pobre nutricionalmente. Mas eu preciso dizer que para a Anvisa, o chocolate branco ele é considerado chocolate sim, quando ele tem 20% de concentração de algum derivado do cacau, que é a manteiga. Mas nutricionalmente falando, nós não consideramos o chocolate branco como um chocolate.
Olha só, mas a Anvisa concorda, então... Tem uma resolução que diz que a partir de 20% de algum derivado de cacau, o chocolate branco pode ser considerado, sim, um chocolate. Olha, então eu vou pedir desculpa, mas eu vou ficar com a opinião da Anvisa. Chocolate branco é chocolate. Não, você Poxa. quer pele bonita, quer saúde, então vai comer o chocolate bom. Tudo bem, vamos seguir a dica da nutricionista, né, gente? Ela que sabe das coisas. Eu, poxa, não sei de nada. Mas então, eu queria te perguntar sobre... dizem que comer chocolate diariamente acelera o envelhecimento. Não, na verdade, comer um chocolate como ao leite branco todos os dias, por ele ter açúcar, pode causar um envelhecimento, porque ele é oxidante. Quando você come o chocolate em concentrações adequadas, em concentração de cacau 70%, a partir de 70%, não. Porque lembra que eu te falei inicialmente que ele é um verdade. antioxidante? Então, se ele trabalha contra o excesso de radicais livres, ele vai retardar o envelhecimento cutâneo, o envelhecimento das células. Olha, então é isso mesmo, né? É por conta Depende do tipo de chocolate. Tudo depende do chocolate que a gente está Isso, comendo. isso mesmo. Olha, as mulheres, em geral, gostam de comer muito chocolate por conta da TPM. Chega aquela fase, todo mundo vai ali comprar um chocolate. É justamente por conta daquilo que você estava explicando, de trazer sentimentos um pouco mais leves, etc? Isso, porque ele estabiliza neurotransmissores como a dopamina, a serotonina. E a mulher, né, ela tem aquele ciclo mensal, que é um turbilhão de ação hormonal. Então, o corpo busca realmente essa sensação de bem-estar, de tranquilidade. E o chocolate, por ter várias substâncias que estimulam neurotransmissores, ele entra como um alimento benéfico nesse momento. Então, por isso que as mulheres geralmente gostam bastante de chocolate e até mais do que os homens. Olha, mais do que os homens. É porque ele dá os presentes pra gente também, né? Olha só, podem dar chocolate que a gente aceita. Então, eu li que chocolate ajuda na prevenção ao Alzheimer. Isso é fato? Isso. Ele tem substâncias psicoativas. Ele tem a cafeína, ele estabiliza hormônios como neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, tá? Então, ele deixa o sistema nervoso central, atua no sistema nervoso central esses neurotransmissores. Ele também ajuda na memória, no foco, na atenção, estimula realmente o funcionamento cerebral. Então, é muito importante consumir doses adequadas e uma quantidade de qualidade de cacau. Alessandra, e aquele chocolate que a gente vê que é light, assim, que é diet, que dizem que é bom pra saúde, que tá ali na embalagem light. A gente tá de dieta, a gente vê assim, chocolate light, a gente quer comprar, já acha que vai dar certo. Funciona? O chocolate diet, na verdade, o que acontece? Ele não tem açúcar, mas ele tem adoçante e ele tem muito mais gordura para compensar essa palatividade, para o consumidor gostar desse chocolate. Então, ele não é a melhor opção para quem quer emagrecer. Na verdade, nem para o diabético eu indico o chocolate diet. Eu prefiro indicar um chocolate com percentual maior de cacau, que provavelmente vai ter menos substâncias danosas para o corpo. Então, o diet ele não é a melhor opção para dietas de emagrecimento. Gente, as marcas estão nos enganando, novidade, né? É sempre legal você aprender a olhar o rótulo. Pela Anvisa, a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente vai ser aquele composto que mais vai ter no seu produto. Então, um chocolate de qualidade precisa ter massa de cacau como primeiro ingrediente. Se tiver açúcar, corre. É um chocolate pobre. Outra dica é quanto mais ele for claro, mais ele vai ter açúcar e gordura e menos cacau. Quanto mais escuro, ele vai ter mais cacau e provavelmente menos açúcar e menos gordura. Essa é uma dica bem legal, assim, para dizer. E os ingredientes é o que mais funciona. Olhou o ingrediente, viu que o primeiro é açúcar ou gordura, não é um chocolate de boa qualidade. Então, hoje a gente acabou de aprender, né, que basta a gente escolher o chocolate, que tudo dá certo, que melhora, na verdade, Melhora. né? Que pode ajudar muito se a gente souber o que a gente está comendo. É por isso que a gente indica uma nutricionista, né, para explicar para a gente direitinho o que a gente está comendo, de que forma a gente está comendo esse chocolate e diversas outras coisas. É verdade. O equilíbrio é a chave. O equilíbrio é o conhecimento de você saber o que é bom para você. Porque hoje em dia a gente trabalha bastante com a individualidade e o que às vezes é bom para mim pode não ser para você na mesma quantidade. Então, o chocolate também é assim. Pessoas são mais sensíveis, pessoas são mais adeptas. Só que a gente tem que saber realmente
como ajustar isso. Mas o 70% é muito interessante, é realmente o chocolate que vai trazer benefício para a saúde. Ah, então dica dada. Olha, você que fica aí na internet pesquisando as coisas, é melhor entrar em contato com uma nutricionista. Por isso que eu vou pedir para a Alessandra dar aqui seus contatos para as pessoas que ficarem interessadas em saber. Como é que a gente faz para te encontrar, Alessandra? Bom, meu telefone do consultório é o 999-8259-5996 e pode me seguir no Instagram também, Alessandra Alves Nutri, que eu sempre estou ativa por lá. Ah, que bom. Muito obrigada pela conversa, por esses esclarecimentos sobre o chocolate. Foi muito bom, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Então, gente, agora a gente vai para o intervalo. Eu vou pedir mais um minuto de você, mas continue acompanhando a gente que depois a gente volta. Até mais. Agora a gente vai falar sobre um problema que atinge todos os seres humanos viventes. Os términos de relacionamentos, né, galera? Quem nunca sofreu por amor? Quem nunca passou algumas noites chorando no quarto? Quem nunca comprou um pote de sorvete, chamou os amigos e chorou no ombro? Então, hoje a gente chamou a Nádia Monteiro, que é psicóloga comportamental. Ela vai explicar pra gente um pouquinho sobre como é superar esse término, como é que a gente pode superar de forma mais saudável, como é que a gente pode seguir em frente, né? Muito obrigada por ter vindo, Nádia. Nada, obrigada a você pelo convite, né? Bom dia ou boa tarde para todos. É muito difícil e é muito complexo também, né? Por quê? Porque se trata do ser humano, né? Quem é o ser humano? Né? O ser humano não é só mente, como também não é só corpo, né? Ser humano é um conjunto. Tem a questão biológica envolvida também aí, como tem a questão psicológica, né? Então, quando nós falamos das emoções, nós falamos também do nosso organismo, nós falamos do nosso cérebro atuando, né, com os transmissores, os neurotransmissores, né? Então, as famosas recompensas, né? Então, o que você falou? Interessante. Quem nunca perdeu alguém, né, não terminou um namoro e comprou um balde de sorvete e chamou os amigos para se deliciar, para curtir essa fossa, não é? Sim. Quem não fez isso? Então, as pessoas fazem sim. Por quê? Porque elas acham que quando termina alguma coisa, ai, terminei, né? É o fim, né? Então, esse fim, muitas vezes, ele acaba trazendo uma recompensa boa. Por quê? Vamos parar para pensar, né? O que foi que aconteceu com essa relação? Por que chegou ao fim essa relação? Né? Será que eu estava preparada para essa relação?
Será que eu preciso avaliar a minha conduta em relação ao outro? Porque viver junto, né? Unir os talheres, como Dividir se diz no tudo, senso né? comum, no popular, é muito difícil muitas vezes. Por quê? Será que eu tenho essa maturidade suficiente já para encarar isso? Então, esse fim, muitas vezes, ele pode ser um começo. Olha, tem gente que sofre esse término com essa perspectiva exata, né? De recomeço, de liberdade, e tem todo aquele sentimento de desaprisionamento. Mas tem algumas pessoas que sofrem bastante, tem algumas pessoas que entram no alcoolismo, tem algumas pessoas que já vão para um lado um pouco mais drástico. Por que existe essa diferença? Por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? É porque depende muito da estrutura emocional que aquela pessoa tem, né? Se uma pessoa ela é dependente, né? A gente vai jogar um pouco para o lado patológico, vamos supor. Se aquela pessoa ela tem um grau de dependência no que ela segura como vínculo, não é? Eu tenho esse relacionamento é tudo para mim, né? Você pode escutar isso, alguém falar, essa pessoa é tudo para mim, eu respiro, né? Eu faço tudo por essa pessoa. Você tem que entender que grau de dependência tem ali, né? Cientistas, eles comprovam em pesquisas, em tudo isso, que o outro muitas vezes te dá recompensa satisfatória, não é? Então, você acaba não entendendo isso, você acaba jogando tudo para aquela questão da relação. Mas muitas vezes não é por aí. Muitas vezes o outro te dá a satisfação porque tu também dá para ele. Não é? Ambos se satisfazem, ambos se recompensam. Não é? Então, você vive uma vida sadia. Mas quando você leva para aquele lado de posse, aí nós já estamos falando do lado patológico. Você entendeu? Uhum. Então, quando a gente termina esse relacionamento e a gente acaba sofrendo mais, na verdade, isso tudo é um conjunto daquilo que já acontecia antes. Antes Isso do tudo término. é uma estrutura, né, que você já tem, que provavelmente você não consegue fazer o desapego com facilidade. Você praticamente tem um lado infantil aí, né, buscando, porque você está apegado a alguma coisa em que não te deixa sair para te entender que você precisa construir algo a mais, né? Então, a gente tem que entender que esse lado pode ser o lado infantilizado, né, que o ser humano precisa compreender, ele precisa entrar num grau de maturidade, né? Se eu tenho 25 anos, uma hipótese, um exemplo, e de repente terminou um relacionamento de 5 anos... Eu tenho que entender que eu tinha 20 quando começou. Eu estava começando a entender alguns processos. Hoje eu já tenho 25, eu já passei por um grau de maturidade ali, não é? Sim. Será que eu tenho que entender que essa pessoa tem que ficar comigo porque eu que quero? Né? Ou será que eu tenho que entender que essa relação realmente foi satisfatória naquele momento, me trouxe aprendizado, me trouxe entendimento e agora eu preciso seguir em frente, como eu e ela também, né? É claro. E, Nádia, então, se durante o relacionamento eu percebo que eu estou sendo um pouco possessiva, se eu percebo que aquela pessoa representa muito para mim, que eu já perdi alguns amigos, aquela pessoa é a única pessoa do meu convívio, isso já indica que no término eu vou acabar sofrendo muito? Isso é um indício de uma dependência afetiva grande, não é? Porque se as duas pessoas estão construindo um amor junto, uma relação junto, por que eu preciso estar dependendo totalmente de você? Porque a gente não caminha junto lado a lado, tu construindo as tuas coisas, eu construindo as minhas, não é? E a gente construindo um todo. Aí eu acho que aí você percebe que não tem algo errado aí, né, no mundo da Alice. Tem alguma coisa que não está batendo muito bem com você, entendeu? Você tem que entender isso, você tem que analisar, você tem que buscar o entendimento, você tem que entender que você precisa do teu espaço como o outro precisa do dele, entendeu? Nádia, e depois desse processo assim do término, como é que eu faço para ter essa perspectiva positiva? Assim, tem alguns passos que eu posso seguir? Procurar um psicólogo, por exemplo? Sim, aí nós entramos nessa questão, né? Se eu percebo que eu tenho um grau de dependência, eu percebo que eu preciso de ajuda profissional, né? Mas se eu percebi que eu construí
uma afinidade com ele, até com a pessoa que está lá. Ele voltou a ser meu amigo, né? Ele construiu comigo alguma coisa que eu percebi que eu preciso um pouquinho dele, sim. Por que não? Porque são lembranças boas que vão ficar na minha memória, né? E que eu consegui administrar tudo isso. Eu acho que tu só tem que seguir alguns passos. O que que é? É o entendimento da tua realidade. É o entendimento que tu precisa seguir em frente, porque a vida não vai parar, porque algo terminou, né? Então, são alguns passos que a vida mesmo te dá e que tu tens que romper isso. Porque se tu te coloca num lugar de vitimismo, eu sou vítima, coitadinha de mim, aí tu precisa de ajuda. E, Nádia, a gente estava conversando anteriormente sobre esse desvínculo, assim. Existem algumas pessoas, por exemplo, que apagam o número do WhatsApp da pessoa, mas bloqueiam todas as redes sociais, nunca mais eu quero ver. Até que ponto que é saudável você manter ali uma pequena relação ou não faz sentido mais deixar aquela pessoa para lá no seu canto, passou do outro lado, atravessa a rua? Porque, assim, todo término, ele acaba sendo traumático, né? Ainda mais quando há um conflito muito grande em relação a esse término. Quando as pessoas, elas chegam num senso, né? E num bom senso de dizer, terminamos, por isso, as duas estão saudáveis ali, não estão? Elas estão num grau de maturidade bom. Terminaram, assim, ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, conversaram, né? Entraram num acordo legal, tudinho, Isso que a é bom, relação. né? Isso é ótimo, bonito isso é até. saudável, né? Isso é maturidade. Maturidade. Não é? Mas quando existe a atenção do apego ainda, eu estou apegado a ele, não é? Então eu preciso ainda manter uma relação, mas só que o outro, ele já não está mais ali, né? Ele já está em outra, né? Ele já entendeu. Poxa. E aí eu preciso ainda até construir alguma coisa de senso de bom para mim, até para mim entender que eu preciso vê-lo de vez em quando, né? Sentir aquele perfume que me fazia tão bem. Às vezes não é tão patológico. Às vezes é porque a pessoa demora mesmo para fazer o desvínculo, entendeu? Mas que isso não significa que está dentro de uma depressão, né? Dentro de uma angústia. Não, às vezes é porque ela demora, o processo é lento, é individual para cada um. E de repente ela é mais saudosista, escuta uma música, eu quero escutar aquela música, porque eu quero lembrar, foi um momento bom na tua vida. Tu viveu coisas boas com aquela pessoa. Entendeu? Agora, quando já se torna algo que vai fazer o outro sofrer, aí já é preocupante, né? Porque hoje a gente percebe que o feminicídio está em alta, não é? Quer dizer, até o empoderamento da mulher, de ela entender que esse processo tanto faz para mim como para ti, tanto faz para o homem, para uma mulher, a dor é única, é individual para nós, seres humanos. E que ele pode sofrer, e que eu também posso. E que eu posso fazer o desvínculo, ele também pode, né? Mas que, às vezes, para nós mulheres, né, que a gente tem a síndrome da Cinderela, demora um pouquinho mais. Mas isso não significa que estejam doentes, entendeu? Sim, muito obrigada, Nádia, pela tua conversa. Sobre toda essa conversa, na verdade, sobre términos, é sempre importante porque, independente das fases da nossa vida, a gente tem que superar. Então, eu queria que você deixasse os teus contatos para quem aí está sofrendo, para quem sentiu uma coisa um pouco mais patológica, uma dependência. Entre em contato com a Nádia, que ela pode te ajudar. Qual é o teu número, Nádia? Meu telefone é 991-367906, né? A pessoa pode entrar em contato direto comigo, aí a gente pode bater um papo, de repente ela precisa de ajuda mesmo, aí a gente marca uma terapia. Muito obrigada, Nádia, por ter vindo. A gente vai para o intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta para conversar com a Mazé Mourão. Daqui a pouco.
Agora a gente está aqui com o ícone do jornalismo amazonense, Mazé Mourão, que veio conversar com a gente sobre o seu livro, que ela lançou recentemente, O Cotidiano Pitoresco. Muito obrigada, Mazé, por ter aceitado participar do programa de hoje. Nossa, eu gostei do ícone. Achei ótimo. Quem não conhece Mazé Mourão, né, gente? É uma história reconhecida aqui no Amazonas. Então, o Cotidiano Pitoresco foi lançado pelo selo do centenário da Academia Amazonense de Letras, da qual faço parte, eu sou membro efetivo, e também com a editoria da Rego Editora. Esse livro, ele trata de crônicas como eu tenho 5 livros, os 4 livros são crônicas, que é um estilo que muito me atrai, eu gosto. Ele é entre a literatura e o jornalismo, e eu escrevo muito em cima de fatos, né? Quer dizer, geralmente é em cima de fatos. E você tira daquele fato, você pega um elemento, né, para fazer a crônica e bota um olhar pitoresco, singular, diferente, às vezes irônico e tal. É isso, o livro é mais ou menos isso. Você falou sobre que as crônicas relatam fatos, né? Porque normalmente as crônicas, elas contam do cotidiano da nossa vida. E eu queria te perguntar se elas são fictícias ou se você contou alguma história sua pessoal, se a gente vai poder ver no livro algum conto da Mazé, da vida dela, do cotidiano da vida da Mazé. Nada meu é fictício, tudo é de verdade. Olha, eu que não mulher. tenho o mínimo medo então de você me contou expor. tudo. Conto tudo, falo. Aí tem crônicas da minha família, tem crônicas de Manaus, tem crônicas do Rio de Janeiro, coisas que eu passo, né? Tem uma crônica que eu gosto muito, que eu chamo As Manuelas, porque leva o nome da minha neta, e eu tive que aprender a conviver, né? Eu faço uma linha do tempo com essa crônica, falando como era a minha adolescência, como foi a da Alessandra, que é a mãe dela e minha filha, e como está sendo da Manuela. E aí eu chamo As Manuelas, que é a era do celular na mão, que você não é um assinte perguntar dela, dizer para ela, desliga o celular para almoçar, ela morre. Então, eu falo disso aí, eu gosto muito dessa crônica. Eu falo muito de uma crônica muito pessoal, que no dia do meu aniversário, que já vai ser dia 6 de abril, viu, gente? Olha aí, gente, presente pra eu sou de Mazé. Ares, por favor. Deixar o fax dela aqui depois. E aí, eu digo que eu fiquei muito assustada com o silêncio dos parabéns. Por quê? Porque ninguém mais te telefona, ninguém mais te encontra, né? Às vezes, às 11 horas da noite, o aniversário tá para acabar, ainda tá valendo, mas meus parabéns e tal. Eu recebi só telefonemas dos meus filhos, claro, e da minha neta, que a gente tem uma certa tradição, né, de cantar parabéns logo cedo de manhã, e depois foi o silêncio, era só mensagem, parabéns, nananana. E isso me incomodou, entendeu? Isso me deixou meio, digo, ai meu Deus, que mundo assim, mas que a gente tem que acostumar. Aí é o silêncio dos parabéns. Enfim, tem uma série de crônicas aí que o livro não é para ser lido todo de uma vez só, você pode ir degustando, vai para a última crônica, vai para a primeira, vai para a do meio. O bom da crônica é isso, né? Ela é atemporal. Ela é diversa, ela né? E onde é que a gente pode encontrar o seu livro? Onde é que a gente pode comprá-lo? Pois é, o livro foi distribuído, né, gratuitamente pela Academia de Letras, ele foi todo produzido pela Academia com patrocínio da Prefeitura e do Estado do Amazonas. Então, nós, autores, nós da Academia, ficamos com pouquíssimos livros, mas é normal, porque aí nós fizemos a manhã de autógrafo, e muita gente levou, e para pesquisa eles vão disponibilizar no site da Academia, e pode também pegar o físico
lá na própria academia, na biblioteca. Mas aí, trocando um pouco de assunto, mas falando de você, quinta-feira você vai dar uma palestra sobre esse tal de empoderamento. As mulheres só falam disso. Eu queria que você fizesse um convite para essa galera, para as mulheres irem lá conversar com você sobre a tua trajetória, né? Que você vai falar um pouco da sua história, de como você se empoderou. Pois é, o nome da palestra, eu até falei para a Emily, fala desse tal do empoderamento, porque, na verdade, a mulher nasce empoderada, né? Tem que porque ser empoderada, né? É uma batalha cada difícil. dia, é uma batalha para se tornar mulher, é uma batalha para ter um emprego, é uma batalha para o marido aceitar que você tem que estudar, é uma batalha quando você tem filhos, Comigo isso aconteceu, o meu marido queria que eu parasse de estudar para poder cuidar dos filhos. Então, é sobre isso, na verdade, é sobre essa coisa que está tão na moda do empoderamento e que a mulher é eternamente empoderada, né? Nossa Senhora foi uma empoderadíssima. Para sobreviver, ela né? não brincou, ela teve logo Jesus, diz, olá, como vai? Eu sou a mãe de Jesus. E aí é isso, trato a minha vida, claro, a gente vai passar por várias fases, mas eu falando disso, tive muitas decepções, derrotas, caí várias vezes, mas a mulher tem esse poder de se reerguer e voltar, né, à tona como fênix. Nós temos sim. E foi uma honra conversar Qual é com seu você. signo? Olha, eu sou sagitariana. Sagitário? Sagitariana. Legal. Mas eu queria te agradecer por ter vindo hoje, porque é realmente uma honra conversar com você, que é uma mulher empoderada desde sempre e que ensina a nós mulheres que estamos aí começando, agogando essa vida, a sermos empoderadas também. Então, muito obrigada por ter participado da entrevista hoje, Mazé. Muito obrigada. E quem quiser saber mais da palestra é lá no restaurante Café Piaf, ou é ao contrário, Piaf, restaurante Café, do lado do Teatro Amazonas, dia 28, às 17 horas. Então, com esse convite dessa maravilhosa mulher que eu deixo o programa de hoje, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e amanhã a gente volta com mais temas para você. Até mais!